alimentação saudável e bem-estar. Apoio cultural, Broto Bistrô. Rua Prefeito de Oeste de Araújo, 490 Garopaba. Para participar, mande uma mensagem ou ligue para 48 99856 4939 ou acesse nosso Instagram, #Brotovida. E acompanhe também a fanpage Garopaba FM e nos assista ao vivo na live do Facebook. Brotovida, o que a vida tem de melhor. Olá, muito boa noite, Alex Alcântara aqui na área com o projeto Brotovida. Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Vamos ter o prazer aqui de conversar com a nossa amiga e parceira, doutora Ana Beatriz. Tudo bom? Tudo. Doutora, tá feliz? Estou entusiasmada. Tá, isso é bom, tá entusiasmada, é bom. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre I Ching. I Ching, isso? se fala I Ching. I Ching. I Ching com J, tipo um J, né? I Ching. I Ching. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente já falou nas outras semanas, né? Que a gente começou ali por onde tudo começou. O princípio de tudo. O princípio de tudo. O Tao, o Dao, né? As energias que se transformam em matéria, o universo que está sempre em expansão. Depois nós falamos um pouco sobre o Yin e o Yang, né? Essa dualidade que nos cerca e faz a gente crescer conforme vai vivenciando nossas contradições, nossos sentimentos. Falei um pouquinho, mas depois eu vou falar mais especificamente sobre os 5 elementos, que são a base de toda a filosofia e medicina chinesa, né? Água, fogo, terra, metal e madeira. Feito. Isso. Na semana passada a gente falou sobre a primeira energia, que chama-se energia vital. Sim. Né? Falei bastante isso também essa semana nas lives lá do Brotô. Exato, porque a energia do alimento, né, é uma energia vital, né? O Qi nutritivo que a gente chama, né? Aquilo que a gente coloca para dentro, ele é tão importante quanto qualquer outra energia, né? Basicamente a gente tem uma energia só, mas ela pode ser dividida didaticamente, né? Aquela energia que a gente herda dos pais, que eu falei bastante, a energia ancestral, a energia dos alimentos, né? Que é a energia do Qi nutritivo. Sim. E a energia da respiração, né? Que é a nossa energia do tórax superior, assim, que a gente respira. Então vamos respirar, né? É a primeira coisa que a gente faz quando nasce, né? E é a última coisa que a gente faz quando morre. Olha só. É o último suspiro. Então, vamos respirar bastante. Vamos respirar no meio do caminho, vamos respirar, bastante. Né? Exato, mas 20 vezes por minuto, né? A gente respira bastante. Mas o coração bate mais, né? Bate em torno de 60 a 80 vezes por minuto. E a gente às vezes nem lembra do coração, né? Em geral, né? Porque tanto a respiração quanto o coração, né? Eles são inervados, ou seja, eles têm um mecanismo autônomo, né? Do sistema nervoso autônomo. Ou seja, a gente não precisa pensar em bater o coração, pensar em respirar. Mas quando a gente faz com intenção, né? Isso é interessante até, que o yoga faz muito, né? A intenção de respirar direito, a intenção de acalmar o coração, a gente está conseguindo comandar um pouco essa energia, porque, por exemplo, né, vai tem um programa para apresentar, o coração começa a bater mais forte, né? Ou ver a pessoa que tu ama lá, tu ainda não está com relacionamento com ela, enxerga o ser amado e o coração. Vem, né? Exato. Então, além dessa atividade autônoma, dessa energia do coração, da energia da respiração, a gente consegue controlar a respiração e com isso ter um Qi, né, da respiração mais puro. Só o fato de morar aqui em Garopaba, né, esse Qi dá para prestar atenção, já é mais puro, né? Eu sinto diferença quando eu vou para Porto Alegre,
Já congestiona o nariz, começa a arranhar a garganta, só por causa da poluição do ar. Né? Realmente temos que aproveitar, então, aqui em Garopaba e respirar bastante. Enquanto ainda não tiverem muitos carros aqui. Sim. Ou até sinaleiras, que eu acho maravilhoso não ter sinaleiras não na cidade. Ótimo, né? Não tem nem farol, imagina. Farol, eu chamo sinaleira, farol, né? Mas, enfim, então, falamos do Ti, Sim. né? E até eu queria... Tomamos aquele chá incrível, aquele chá, Blue Butterfly. Blue Butterfly. Isso, ou Blue Drink. E eu queria até falar o seguinte, se fazer uma interatividade, né? Como Sim. hoje, então, como teve um assunto mais importante, o Ti, a energia vital, semana passada, hoje a gente vai falar do I Ching, né? Que é um oráculo, depois vou falar bastante sobre ele. E, de repente, semana que vem, eu tinha a proposta de 2 assuntos. Ok. Então, assim, eu inicialmente pensei, bom, semana que vem eu vou falar, já que eu falei do Ti, vou falar do Shen. Shen é a nossa energia psíquica. Olha, importantíssima essa. Que é a energia da nossa consciência, né? Que tem a ver com os 5 elementos. Falar um pouco sobre isso. Ou outro assunto seria a cromoterapia. Vai acontecer um ou outro em algum momento, né? Que é a terapia através das cores. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, o que você acha? De eu lançar uma enquete lá no Brotovida Sim. sobre qual o tema que as pessoas mais querem ouvir semana que vem. Né? Energia psíquica me interessa bastante, né? A questão da consciência é bem bacana. É bem interessante. A visão da medicina chinesa sempre, né? Ou a cromoterapia. Depois, hoje, no final entre hoje e amanhã, eu já faço essa enquete. E aí eu te aviso aí no meio da semana. Assunto aí. Sim. Aliás, semana que vem vai estar bem agitado. Quem quiser, ainda dá tempo para se inscrever no curso que vai ter lá no Brotô, segunda-feira, às 7 horas da noite, sobre Food Healing, que é uma alimentação aí que promete aumentar nosso nível de energia, né? Exato. E também, lógico, favorecer a nossa saúde. Maiores informações é só clicar lá no Instagram do Brotô Bistrô ou do Brotovida. Sempre em busca do equilíbrio, né? Sempre em busca do equilíbrio, Exato, sim. Na alimentação, no movimento. Sim, e das melhores receitas. Tá. Mas vamos lá, hoje é o I Ching, então. Hoje é o I Ching. I Ching. Isso. Na verdade, esse... I Ching é quase italiano, não? É quase italiano, mas é chinês. Tá. Logo que ele foi o primeiro escritor, porque, na verdade, esses livros clássicos, eles passaram por milhares de anos e gerações diferentes. Então, sempre teve um outro filósofo, estudioso, que foi lá e colocou a impressão dele sobre isso. Então, o I Ching, ele foi escrito por vários, né? O primeiro, que foi o Fuxi, ele só chamava de I. O livro se chamava I, que significa mutação. E ele foi depois acrescentado a Xing, ou Jin, que significa clássico, livro clássico. Então, assim, um dos últimos que escreveu I Ching foi o Lao Tse, e eu vou começar com aquela frase de um pacto ou um conto. Hoje não vai ser bem um conto, vai ser uma frase do Lao Tse, que é bem famoso também, um filósofo, né? Então, ele dizia assim: sonhei que era uma borboleta. E quando acordei, vi que era um homem. Agora, não sei se sou um homem que sonhou ser borboleta ou se sou uma borboleta que sonha em ser um homem. Por que eu trouxe essa frase? Porque exatamente o I Ching, ele fala sobre mutação, né? Que tudo no mundo está mudando o tempo inteiro. E a gente tem que aprender a se adaptar a essas mutações. E a borboleta é um dos principais animais que tem a transformação, né? Do casulo, da larva, para uma borboleta. Então, é para ilustrar um pouco sobre começar a, de novo, se dar conta de que está tudo em transformação. E que a gente não pode ficar parado. Eu tenho falado sempre isso aqui, né? Às vezes a gente não vê essa transformação no macrocosmos, porque, como eu falei,
A gente tem muito pouco tempo nesse mundo em relação ao mundo em si, há quanto tempo que ele existe, mas a gente, quando a gente para, né, não vai adiante, não observa as mudanças que estão ao nosso redor, a gente acaba não sofrendo essa transformação e isso é o início da nossa morte, né? Sim, que a gente acaba não evoluindo também, né? Exato, assim, eu sempre falo que quando a gente começa a não entender muito o mundo à nossa volta, é porque a gente está ficando muito velho. Sim. Então começa, ao invés de tentar entender, começa a criticar, né? A Cida falou bastante sobre isso, né? De julgar os outros, né? Então, se a pessoa não sabe, não consegue olhar o nosso programa no Facebook, porque não consegue mexer no celular, né? Aí critica. E, então, é importante entender que está tudo sempre em transformação, né? E você acha que a medicina, então, tradicional chinesa, ela pode nos ajudar cada vez mais a entender também como o organismo muda? Sim. Nesse Sim, todo? Com certeza, porque ela, por si só, como eu disse, né, o primeiro livro da humanidade, e não era um livro de papel, né, deixar bem claro isso, não existia papel na época, né? O primeiro livro foi o I, né, que é o I Ching. Ele surgiu há 5.000 anos e ele trazia essa ideia exatamente de que tudo está sempre em constante mutação. E a cultura da humanidade, ela sempre colocou, teve sempre um espaço para essa coisa do místico, do mágico, do divinatório, né? Essa fascinação que as pessoas têm pelo desconhecido, ou por alguma outra pessoa que nos guia, nos dá um conselho para que a gente continue a nossa jornada, uma pergunta que a gente faça, às vezes cada um na sua crença, ou mesmo sem nenhuma crença, o que eu devo fazer a seguir, quando se encontra no meio de uma dualidade, ou de uma estrada que bifurca, faço isso ou faço aquilo, são questionamentos que a gente tem o tempo inteiro. Eu conversei um pouquinho sobre isso com o Alex na semana, né? A questão da intuição, né? Sim. Isso, você acha que o oráculo ajuda a dar mais clareza para a nossa intuição? O oráculo, né, significa a palavra proferida. Então, é uma resposta a uma questão que a gente verbaliza ou pensa nela. Não precisa verbalizar com palavras, né? Mas se eu tenho uma questão e eu não estou conseguindo resolver essa questão, eu utilizo ou não, posso simplesmente utilizo de alguma ferramenta para poder ter a resposta a essa questão. Existem as ferramentas próprias da gente. Com o tempo, as pessoas se dão conta que elas possuem as próprias ferramentas para ter as suas respostas. E a intuição é uma delas. É uma delas. Mas, ao longo da história da humanidade, sempre se utilizou de uma coisa fora, né, externa, para a gente poder botar para dentro de novo, como eu digo. Então, o I Ching, ele é mais do que só um oráculo, ele é um livro de sabedoria, ele encerra ali respostas a uma pergunta que você faz, depois nós vamos falar um pouco mais sobre como jogar e tal, mas que, na verdade, só fazem com que você realmente pense mais sobre a sua pergunta, absorva o que foi lhe respondido e siga sua intuição para o seu próprio caminho. Seria uma expansão também um pouquinho da nossa consciência mesmo? Sim. Né? Que é uma expansão ou uma conexão, que eu chamo, né? A conexão da nossa consciência com algo maior, né? A gente está sempre conectado uns aos outros e a gente pode, sim, estar conectado a um livro da antiguidade, quando joga ali, está com a tua intenção na pergunta bem clara, né? Não está fazendo de brincadeira, está com intenção, você vai obter. Isso por quê? Porque quando a humanidade vai avançando, ela vai imprimindo toda a sua história, e isso fica gravado, Sim. Né? No macrocosmos, e a gente acessa.
Legal você ter falado de intuição, porque eu também hoje de manhã falei sobre intuição, na questão, né, de como a gente vai preparar os nossos alimentos, né? Sim. E eu acho que a partir do momento que a gente coloca uma determinada intenção, né, aquilo pode representar muito mais para a gente, né, do que simplesmente fazer por fazer. Não tenho dúvida disso. Né? Fazer por fazer, às vezes sai uma coisa desastrosa. Eu costumo chamar uma gororoba. Sim, não só na cozinha, mas assim, em tudo, sim, né, na vida. Em qualquer coisa na vida, é óbvio. Tudo que se coloca a intenção, se coloca a boa vontade, o empenho. Ou não. Sim, ou o empenho, tudo que se coloca, o empenho, o trabalho, né? Quando eu falei sobre o ano novo chinês, que é o ano do rato, é um ano de muito trabalho, né? De muita intenção, não se ganha nada de graça, né? Tem que batalhar. E o sabor é muito melhor, né? Se a gente faz dessa forma, né? E literalmente falando, o sabor dos alimentos que tu prepara com amor, né? O sabor de uma conquista que tu batalhou ao longo de muito tempo, muitos anos, né? Sim, sempre tem um sabor melhor, né? Então, como eu ia dizendo, assim, esse lugar de consultar um oráculo sempre teve na humanidade. E qualquer pessoa, assim, por exemplo, né, esse livro pode estar numa biblioteca e eu posso ir lá, entender, ler um pouco sobre o livro e jogar? Sim, existem regras para... Existem regras para jogar, mas assim... um livro foi escrito há 5.000 anos, em chinês. Depois disso, vários filósofos, autores, até Lao Tse, modificaram e acrescentaram coisas. E esse livro ficou ali sendo utilizado na China, até que o primeiro que entrou em contato com esse livro foi um alemão, o Richard William, que é uma das versões do I Ching para o Ocidente, né? E ele, então, escreveu esse livro em alemão. Só, assim, agora em 1970 é que pegaram esse livro em alemão e transformaram para o português. Né? Foram alguns sinólogos que acharam interessante. Então, tem várias versões. Tá. Eu gosto de usar, então, dentro dessas versões existem algumas mais densas e mais difíceis de interpretar, com uma linguagem bem mais arcaica, e tem algumas versões mais fáceis, né? Mais modernas. Mais modernas. Eu gosto dessa versão, que é bem prática. Vamos mostrar, porque o pessoal está acompanhando. Exato, que é um autor, ele é brasileiro, então ele pegou a versão chinesa direto, porque como ele é filho de chineses, ele pegou a versão e escreveu direto da versão chinesa. Com baralho completo. Mas eu não uso baralho, né? Então, voltando um pouquinho para o oráculo, né? Eu já estou querendo ir atrás aqui das respostas. Apressado. Tem Será que é um sinal da ansiedade? Eu quero explicar o que são essas respostas, como é que se joga, mas enfim, a humanidade sempre usou de oráculos. Um dos primeiros oráculos que existiu foi quando os Homo sapiens caçavam animais, botavam no fogo, comiam a carne e ficavam brincando com os ossos que foram queimados nesse fogo. E os ossos queimados, eles apresentavam rachaduras diferentes, imagens, e ali eles já começaram a ver o que significavam essas alterações nos ossos. Né? Haja imaginação também. Haja imaginação. E tempo. Tempo eles tinham bastante, né? Não é que nem a gente que corre atrás do tempo, né? Depois, lá na China, eles usavam muitos cascos de tartaruga, né? Eles também achavam uma tartaruga já morta e tal, pegavam o casco e olhavam esse casco, as rachaduras que tinham, e aí começou a surgir. E o I Ching, então, o Fuxi, que há 5.000 anos atrás foi quem inventou a ideia de agricultura, civilização, foi quem introduziu
o casamento, né? A instituição familiar, né? Ele também foi um dos primeiros que ensinou a preparar alimentos através do fogo, viveu uma sociedade minimamente organizada, e ele governava uma sociedade minimamente organizada todo através de perguntas e respostas pelo Xing. Eles usavam na época uns palitinhos de uma planta que eles tinham bastante, chamada cerofólio, que ficava seco. E era um ritual bem complexo, onde ele tinha, então, palitinhos inteiros e palitinhos separados em dois. E aí a gente começa a primeira noção do Xing, que se chama trigrama. Então, jogando, a gente consegue ver se a gente vai ter palitinhos inteiros ou palitinhos separados. Então, a gente tem, então, os 8 principais trigramas, que são, eles são geralmente uma representação da natureza e uma representação da psique humana. Então, para mostrar para vocês um pouquinho, então, por exemplo, tinha o céu, que significa criatividade, né? Olha que barato. A terra significa abrigo, né? A terra é quem nos protege, né? O trovão significa agitação, a água é a melancolia, né? A tristeza, a montanha significa constância, é a força, aquela coisa de ficar sólido, né? De ser forte. O vento é o contrário, é a flexibilidade, né? Dos bambus, das árvores. O fogo é a iluminação e o lago a serenidade. Então, começaram os trigramas, olhando a natureza e as forças energéticas da natureza, que são essas que eu falei, são 8, e olhando as características de cada pessoa. Então, jogando, a gente ia saber se precisava de ser mais flexível sobre um aspecto que estava te preocupando, se precisava ser forte. Basicamente, essa era a forma de jogar. Sempre através das perguntas, né? Sempre através das perguntas. E, então, esse traço inteiro, que é o Yang, e o traço interrompido, que é o Yin, né? Ele segue toda a filosofia chinesa, e a medicina chinesa também é pautada nisso, né? No Yin e no Yang. O traço inteiro é Yang e o traço cortado é o Yin. O mais interessante é que isso não é só um oráculo, uma coisa divinatória. Se vocês pegarem agora a base da ciência da computação, da ciência digital, que a gente não vive sem, estamos inclusive falando porque temos essa ciência, a gente também tem o sistema binário, que é o 0, o 1, a combinação do 0 e do 1, faz tudo que a gente está vendo no computador, no celular, toda essa é a mesma, encerra o mesmo preceito do Yin e do Yang, que é um traço inteiro e um traço cortado. Olha só. E não só isso, né? Quando a gente, então, tem os trigramas e a combinação desses traços Yin e Yang em 3, e cada um deles combinado com o outro, a gente tem, então, 64 hexagramas, né? Que são 6 linhas que a gente joga para saber qual dos 64 vai responder a nossa pergunta. E pode ser coincidência, que eu não acredito, mas quando a gente olha para o nosso código genético, a gente tem exatamente 64 combinações de proteínas. Olha só, quanta coincidência. Quanta coincidência. A física quântica, que é tão moderna e tão atual, as bases iniciais dela também beberam da fonte do Xing, né? Quando a física quântica fala que as leis naturais são as forças que podem ser matéria, né, partícula e onda, dependendo do observador, isso é o conceito mais puro do Yin e do Yang.
Super. E está aí na física quântica. Sim. Né? Agora, qualquer tipo de pergunta assim, é válido para poder jogar e se obter uma resposta? A princípio, sim, mas a gente tem que... como ela é um oráculo e é uma... Digamos que ele não é separado de ti, né? Uhum. O livro das mutações, ele é apenas uma forma de escrita para responder aquilo que está dentro de ti. Sim. Então, a gente tem que tratá-lo com respeito, né? Ninguém vai perguntar, como eu falei antes, não vai perguntar o que vai almoçar amanhã, não vai ter essa resposta. Olha, né? no Brotou vai ter uma... Então, essa resposta tu sabe, não precisa perguntar para orar. Sim, sim. Né? A gente geralmente faz uma pergunta que seja correta para o Xing, ela contém a intenção. Então, assim, eu estou em dúvida sobre alguma coisa. Eu preciso esclarecer melhor isso. Então, eu penso sobre essa questão e faço e consigo formalizar a questão. Uhum. No momento em que eu já estou pegando um papel e pensando assim, eu não sei se eu... Né, tem aquela brincadeira, não sei se eu carro, se eu compro uma bicicleta. Sim. Né? No momento que eu estou pensando, eu não sei se eu devo casar agora, se é melhor eu fazer, ir para a Europa fazer meus estudos. Uhum. Né? São coisas assim. No momento em que eu estou imprimindo e sabendo que eu tenho que escrever isso em forma de pergunta, eu já estou desenvolvendo a minha resposta. E essa é a grande sabedoria de um oráculo, né? Tudo, como eu sempre digo aqui também, tudo está sempre dentro de nós, nada está fora. A gente utiliza coisas fora para poder crescer e se desenvolver como pessoa. Tudo está dentro de nós. Sim. Então, essas perguntas, elas são mais abertas, assim. Agora me veio uma questão assim que a gente conversa aqui. As situações que se repetem, né? Na vida, né? Uhum. Que são geralmente quando a gente está precisando de uma resposta, né? Lá vem aquela situação de novo, aquele relacionamento de novo. É uma bela de uma ferramenta ali para parar, ao invés de repetir o comportamento, parar, colocar no papel para enxergar, né? A Cida falou bastante sobre isso, né? Tudo que a gente vê no outro ou numa questão é um espelho da gente mesmo, né? E eu concordo plenamente com isso. Então, assim, se eu paro, ao invés de repetir o mesmo comportamento, eu paro, coloco no papel uma pergunta ou escrevo-as como se faz no início do ano, escrevo as coisas que eu quero fazer no ano que vem, né? Eu estou imprimindo ali um momento de reflexão, é a minha consciência que está mostrando aquilo que eu desejo. Então, por que eu sempre me relaciono com pessoas assim assado, digamos? Então, o oráculo pode responder, mas na verdade quem está respondendo é a própria pessoa. Ele vai dar algumas respostas e a interpretação que a gente dá para a palavra é nossa. E isso mesmo num diálogo entre duas pessoas, né? Você pode me dizer uma coisa... Você pode entender de uma determinada outra. forma. O que eu falo aqui também, as pessoas podem estar interpretando de outra forma. De uma outra forma. E está tudo bem. Sim. Entra dentro de cada um aquilo que cada um precisa ouvir. Também tem isso, né? E com relação à quantidade de perguntas, assim, você acha que a todo dia eu posso fazer pergunta, vou jogar o oráculo? Tem um fato pitoresco do I Ching, lá quando o alemão, esse que eu falei, o Richard William, ele trouxe para a Europa o I Ching, então foi os filósofos mais importantes, os psiquiatras e tal, queriam entender o que era essa maravilha. Teve um psiquiatra, um psicanalista, na verdade, bem famoso, Carl Gustav Jung, né? Carl Jung. Carl Jung, seu segundo nome era Gustav. Ele se apaixonou pelo I Ching, né? Então, ele, inclusive, nessa tradução do alemão, ele faz o prefácio do livro.
Ele ficava horas sentado no chão da casa dele, jogando o I Ching, fazendo perguntas e jogando, e ficou maravilhado. E ele, inclusive, jogava o I Ching para os seus pacientes. E você joga? Nunca fiz isso. Nunca fiz. Jogo para mim, assim, mas nunca fiz. Mas não tô aberta, tô aberta. Sim. Né? Na verdade, esse caminho que a gente está seguindo aqui na rádio é um caminho que está acontecendo, né? Sim. Como eu tenho que mostrar assuntos interessantes, eu estou trazendo coisas da cultura chinesa. Sim. Algumas delas eu estou aprendendo junto. Então vamos fazer de conta que eu sou o seu paciente, seu novo paciente. Tá bom. E aí a gente vai jogar para ver como é que a gente está, né? A gente pode ler a resposta, né? Pode, se temos tempo, né? Então, Sim. assim, o que é importante entender? Eu trouxe, dá para jogar com moedas, né? Sim. Qualquer moeda? A princípio, sim, que tem que ter cara e coroa, né? Tá. A coroa é o Yang, a cara é o Yin. Uhum. Mas eu trouxe uma moeda, chama-se patacão. É uma tem moeda. várias coisas boas, né? Essa moeda é brasileira, mas ela foi cunhada ainda no Brasil Império de Portugal. Ela tem em torno de 190 anos. Olha só, essa moeda. Essa moeda, ela não é minha, a Luciane que me emprestou era do avô, bisavô, avô dela. Super. Mas ela segue junto com o livro, a gente joga com essa. Por quê? Porque como é um oráculo, tem todo um ritual, a gente está falando com essa energia dos antepassados, nada melhor do que uma moeda antiga, né? Cada moedinha dessas hoje custa em torno de R$500. Então tá, foi um prazer conhecê-lo. Vou ali na filatelia, acho que é selo. Vou ali eu não me lembro o nome, como é que é, de moedas. Vou no câmbio mesmo ali. Vou no câmbio ali, vou vender chama-se patacão, né? Foi uma moeda, ela é toda de bronze, foi uma moeda que custava 80 réis, né, na época dos réis, e foi uma moeda brasileira que se usava. Bem legal. Então a gente pode fazer um jogo para as pessoas verem como é que é. Como é que se faz? Tem que jogar, tem que pensar séria numa pergunta. Tá. Movimentar bastante as moedas enquanto está pensando e vai jogar 6 vezes elas aí na mesa, vai fazer um barulhinho. Vamos lá, primeira. E vai me dizer o que foi cara e o que foi coroa. Coroa, são as 3. 3 coroas, muito bem. Vamos lá, mais uma vez. Estava sentindo aquela época meio medieval. É bom isso, a gente vai lá, ficar pensando. Então, 3 coroas é um Yang 6. Quase caiu aqui. Mais 3 coroas. Opa, outro 6. Tá parado. Ok. Mexe bem, pensa na pergunta. Quanto mais. Mais 3 coroas, olha lá. 6 de novo. Ah, não, perdão. Não. São 2 caras e uma coroa. 2 caras e uma coroa, número 8. É um Yang. Ok. Agora são 3 caras. 3 caras, número 9. Adoro esse número. Nós estamos na quarta. Faltam 2. E aí são 2 caras e uma coroa. 8 de novo. E... Agora eu vou fazer o mistério, vai ser a pergunta, tá? Tu que decide se tu quer liberar a pergunta. 2 caras e uma coroa. 2 caras e uma coroa, 8 de novo. Então, a gente tem um hexagrama, né? Então, são feitos de 2 trigramas. O trigrama superior e o trigrama inferior. Então, a gente olha uma tabela. O trigrama superior... Imagina a pessoa para elaborar isso aí. É o Shen, com C.
O trigrama inferior, e antes era pior, porque era com palitinhos e tal, Pois era bem é, mais imagina. complexo. O trigrama inferior, E a gente reclama que o celular não funciona. exato, é Tui. Então, Shen e Tui. Para começar, Shen é o criador, a força, o céu. E Tui é a serenidade, a satisfação e o lago. Então, a gente tem o céu Só isso já dá e o lago. bastante resposta. Exato. Aí o Shen com o Tui dá o número 54. Tá. Aí vai lá no. Vai lá no número 54 e eu vou ler para você. Ó, a jovem que se casa. Jesus. Então, são 6 respostas, porque são, né, 6 vezes jogadas e uma conclusão, ok? Vou ler o número 1. Você pode estar numa posição subalterna, mas encontre alegrias nas pequeninas coisas. 2. Antes só do que mal acompanhado. 3. Contenha-se com o que tem e conserve a dignidade. Não aceite suborno ou humilhação. 4. É melhor adiar. A pessoa certa ou o trabalho virá com o tempo. Vale a pena esperar. 5. Não sonhe demasiadamente alto. Adapte-se às circunstâncias com muita fé e alegria. 6. Quando não há mais clima, é melhor partir para outra. Olha só. Responde alguma coisa? Várias. Conclusão. Tá bom. É necessário evitar qualquer ação repentina ditada pelo entusiasmo ou pela paixão. Procurar distinguir entre as coisas efêmeras e duradouras. O hexagrama evoca todas as relações livres entre os seres humanos. Coisa boa. Então, é uma questão de relação, né? Sim. Se é isso que você perguntou, depois eu te Sim, você tem Pensa melhor sobre o nossa, hoje eu não assunto. vou nem dormir, vou ficar lá pensando, refletindo aí sobre todas essas respostas. Mas que legal, né? É uma realmente- coisa mais lúdica, Sim. que eu quero trazer sempre mostrar a cultura como é. Tem gente que até hoje joga o Xing na China todo dia para fazer uma coisa, fazer outra. E é legal, eu acho que pode se criar um ritual, né? Pode, né? O ritual antigo era assim, tinha que sentar para o sul, virado para o sul, acender um incenso para, né, chamar as energias mais antepassadas que gostam de uma fumacinha, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Se você olhar quase todas as culturas que mexem com energia, elas colocam a fumaça Tá. no seu processo de conexão, Sim, né? sim. E aí sentar para o sul, acender um incenso, às vezes eles meditavam um pouco antes e começavam a chamar a sua consciência e sua atenção para aquilo que eles queriam que respondesse, antes de fazer Sim. O o próprio jogo. Exato. E isso dá, com certeza dá clareza e tudo mais. E você acha que então, né? Eu brinquei, né? Que eu vou ficar pensando, Sim. tá refletindo sobre isso, né? Você acha que nessa época também existia um tempo assim para absorver essa resposta, para poder tomar realmente a melhor decisão? Que é algo que hoje em dia a gente não faz de forma alguma? Eu não estava lá, tá? Acho que eu não estava lá para saber, mas enfim, eu acredito que se fazia tudo com muito mais calma, Sim. né? Eu, quando tomei a decisão de vir morar e trabalhar aqui, também foi para fazer as coisas com mais calma, né? Eu acho que chega um momento que as pessoas se dão conta que correr muito, né? Não ajuda. Vai ter o seu momento. Os jovens correm mais, né? Os adultos e os mais velhos, eles começam a querer mais essa serenidade. Então, eu tenho muito isso. Eu não fui sempre assim,
Eu já fui de virar plantão à noite, de ficar 3 dias da semana no hospital ao invés de ficar em casa, de estar sempre no carro correndo de um plantão para outro. Isso a gente vai com o tempo se dando conta que não serve para nada, né? E mesmo com todo esse conteúdo à sua disposição ali, né? Exato. E você acha que nessas épocas de mudança, assim, é importante a gente utilizar dessas ferramentas justamente para poder encarar a mudança de uma outra forma? Você fez isso na questão de Porto Alegre para cá? Jogou bastante oráculo ali? Não, eu não fiz. Até porque, como eu te disse, eu comecei a trazer algumas outras coisas além da medicina chinesa para ilustrar aqui, mas já joguei Xing em outros momentos. Para tomar essa decisão, não, mas eu com certeza pensei muito nela, fiz planejamentos, defini local, né? Aí você tem que se desfazer de certas coisas que quer para poder conquistar outras, como um imóvel, né? Todas essas coisas a gente pensa sempre. Eu acredito muito que quando a gente quer uma transformação, e aí o I Ching, né, o livro das mutações, das transformações, quando a gente quer uma transformação na vida, tem que parar e refletir. Sim. As transformações não ocorrem enquanto tu está correndo. Sim. E se ocorrem, elas são de outra pessoa, você vai no sonho de outro. Né? Perigo. E até pode achar que está acontecendo tudo muito rápido na tua vida, mas o que está acontecendo são sonhos e coisas de outras pessoas. Quando você quer realmente transformar. E quem que quer transformar a sua vida? Quando as pessoas estão sofrendo por algum problema, né? Existem inúmeros casos de pessoas que sofrem um acidente de trânsito, ficam 60, 80, 100 dias num hospital e depois vão ter que pensar, né, nesse período, e aí se transformam. Eu ia te perguntar justamente isso, né, na questão do seu consultório. Assim, você vê que você atende pessoas que precisam dessa transformação, além da cura, né, por alguma dor em algum lugar, assim, que precisam realmente transformar a vida? Ou algum... Existem vários níveis de sofrimento e vários níveis de auxílio, vamos dizer assim. Existe a pessoa que vai pontualmente por uma dorzinha, uma dor no cotovelo, uma dor na coluna, que melhora, vai embora e nunca mais aparece. Sim. E segue a sua vida do mesmo jeito. É que a gente fala bastante na questão da emoção que vai gerar... Exato, né? E existem aquelas pessoas que vêm pela mesma dor e que a gente entende que tem um sofrimento ou um desequilíbrio, que eu gosto de falar, muito maior, né? Eu tenho uma paciente que tinha tendinite no braço, só para ilustrar. Tendinite, uma coisa simples, física, doía o braço, né? E achou que ia lá fazer a cura da sua tendinite, né? Ela é minha paciente até hoje. E eu disse assim, o que tu fica segurando tanto nas mãos que te dá tanta dor? E realmente é uma pessoa que tem um trabalho aqui em Garopaba, que está sempre controlando tudo e todos, e que carrega muita responsabilidade, mais do que deveria, nas mãos, segurando tudo e todos na linha. Quando a gente começa a falar sobre isso, perceber que ela não precisa desse controle todo. A cura vem espontânea. Olha só. Isso é a maravilha, né? Essa parte dessa energia que a gente imprime no nosso físico, que tem uma origem psíquica, uma origem emocional, ela não cura se a gente não toca no assunto emocional, se a gente não mostra. E isso a psiquiatria faz bastante, a psicologia, né? A pessoa tem que falar das suas dores emocionais para poder... E essa abertura, você acha que vem numa primeira consulta? Vai depender do tamanho da dor? Vai depender do tamanho do desespero para se curar?
Ou é uma coisa que você acha que realmente é um tratamento que a pessoa realmente vai... Eu Nesse abordo, caso, né, então, quando o caso é emocional, eu abordo meus pacientes com uma forma muito especial e muito única. E comigo, em função do conhecimento que eu tenho, mas também da forma como eu abordo as pessoas, eu consigo, sim, desde a primeira consulta, acessar memórias e emoções, às vezes lá da infância, né? Porque a gente, quando está no papel de auxiliar da cura do outro, né? Porque eu digo que não sou as pessoas que costumam dizer, doutora Ana, suas agulhinhas milagrosas. Não, você está se curando. Uhum. Eu auxilio no teu equilíbrio, eu te mostro o caminho, né? Quando a gente está nesse papel de auxiliar, de agente de cura dos outros, a primeira característica importante que tem que ter é, na minha opinião, a empatia. Uhum. Né? Então, a pessoa que está se abrindo para que tu possa ajudá-la tem que sentir em você que você genuinamente está querendo ajudá-la. Então, eu tenho essa questão de estar muito no aqui e no agora, né? Uhum. Por isso que eu não consigo atender um paciente em 45 minutos, 1 hora. A primeira consulta é 2 horas. Já tive pacientes que foram 3 horas, porque teve que contar a vida inteira, né? Uhum. Por quê? Porque eu estou ali para aquela pessoa, disponível para que ela me diga todo o seu sofrimento. E é revelador, às vezes, muita gente só vem achando que vai falar, vai tratar uma dor física e vem com um caminhão de problemas e de insatisfações, tristezas, né? Dores da alma, né? Que também é falado bastante aqui, né? É uma questão de doação sua muito grande, é uma doação, né? Doação. Às vezes, ao final de um dia, eu tô sem energia. Uhum. Sim. Mas a gente recupera. Eu sempre costumo dizer, tem pacientes que se preocupam comigo também, né? Sim. Doutor, não vai ficar muito cansado. Eu disse, não. A energia que eu dou no meu tratamento me deixa com mais energia. Quanto mais eu trabalho com isso, mais energia eu tenho para trabalhar com isso. Você falou a questão da cura, né? Que a pessoa tem a questão da cura e eu estou lá fazendo a questão da alimentação, né? Que é uma cura é mais ou menos por isso, né? Uhum. E se você não se dispor a querer se curar, né? Não é o profissional ou a receita que vai, né, fazer com que você realmente se cure. Eu acho né? muito Todo interessante isso, porque tu dando a tua receita e pedindo para que eles façam o seu próprio alimento, isso é genial, né? Porque isso é a parte da cura. Né? É muito fácil só chegar lá, sentar, comer. Mesmo que tu esteja ajudando na cura nutritiva da pessoa, né? É muito fácil sentar num restaurante e comer. Sim. No brotô. Agora, você disponibilizar que a pessoa pense, né? É a mesma coisa que o oráculo, né? Eu tenho que me organizar. Agora eu tenho que ir na feira comprar os insumos. Tenho que me planejar. Tenho que me planejar. Agora eu tenho que ir limpar a cozinha que eu deixei bagunçada da noite anterior para começar a lavar os alimentos. Sim, até antes, né? A relação. Sim. Exato, até antes. Até antes disso tudo, né? Nossa, eu realmente preciso me alimentar Preciso melhor, disso. né? Preciso ter uma vida melhor, preciso dormir melhor, preciso mesmo estar bonito, né? Preciso, né? Caso. Então, é a história da necessidade que eu falei, né? Tudo surge numa necessidade. Qual é a tua necessidade? Uhum. A minha pergunta que eu sempre faço no consultório, em que eu posso te ajudar? Né? How can I help you? How can I help you? Exato. É um jargão, mas é isso, né? Sim. O que você precisa? Então, a partir do momento que houve a intenção de ir em busca, aí todo esse processo, né, se torna teu, né? Exato. Que nem preparar um prato. Que nem preparar um prato. E aí toda essa alquimia, que, né, alguns chefes realmente vão ajudar
aí com receita e tudo mais, a transformação toda quem faz é você. Sim. E aí o valor, né, pode ser também, né, muito, muito bom, né? O valor agregado, o valor agregado, né? Não e tem aí você preço. conseguir colocar isso diário, não né? tem preço, diariamente, não tem preço. Não tem preço. Exato. Por isso que eu, né, fico tão feliz, que eu acho que todo mundo tem que estar feliz. Exato. Mas como eu já disse, né, nem todo mundo está no mesmo momento. A felicidade é só uma manifestação, né? Ela não é a única, mas você pode estar vivenciando ela nesse momento. Então, aproveite, enjoy. Enjoy, yes. Have fun. Have fun, exatamente. Agora, quando você, por exemplo, né, resolveu um problema, né, resolveu uma situação, né, e você realmente acreditou, né, refletiu sobre as respostas e tudo mais, você acha que a próxima resposta vem com mais intensidade, vem mais certeira ainda? Entendeu o que eu quis dizer? Eu fiz uma confusão. Eu acho que foi, não entendi. Por exemplo, eu joguei uma vez. Tu está falando do Steam de novo, sim, tá? Entendi. Né? Sim, estamos falando do Steam. Sim, eu estava pensando em outra coisa. Não, então eu joguei, tá. Né? Fiz a minha análise ali e tal, não sei o que, né? Nossa, gostei, vou lá, para a segunda, para a terceira, para a quarta. Mais certo, você acha que isso aflora a consciência, aflora a intuição, vai... Sim, com certeza, é isso que quem começa a jogar o Steam, né? Exato, quem começa a jogar, é por isso que Jung ficava horas jogando, entendeu? Ele queria mais respostas. E isso é bom, né? Acreditar que a gente tem esse poder da cura, né? Seja lá qual cura que precisa ser feita. Sim. Eu acho que não é bom, é imprescindível. Saber que a gente tem o poder de modificar, o poder de se curar, o poder de mudar de opinião, o poder da transformação. Sim, que foi o começo. Exato. É o que vai nos salvar, né? É o que nos salva. Quando a gente não acredita mais nisso, a gente já morreu como pessoa, como ser humano. Então não vamos. Então vamos acreditar. Sempre. Eu acredito em tudo. Eu também. Até prova em contrário, eu digo assim, né? Tu acredita nisso? Acredito. I believe in the future. Exato. Nossa, muito bom mesmo. Eu tenho uma notícia, dá para falar ainda? Temos 5 minutos. Eu lembrei que eu estava também feliz porque tem uma notícia boa para dar, não só notícias ruins de vírus, né, dizimando a China. Já se sabe que tem um medicamento que é ativo contra o coronavírus. Eu estou falando contra a calvície, é outra história. Não, mas eu li e diz que é verdade agora. A calvície. Bom, mas tem? Tem, já. Lógico, né? Sim. Já estão fazendo testes em humanos lá na China. Ótimo. É o Remdesivir. Ele já foi utilizado para o Ebola, né? E eles fizeram os testes in vitro, né? Que todo o medicamento tem que fazer o teste para ver se mata lá na plaquinha in vitro. E aí fizeram em animais, viram que também conseguiam inativar o coronavírus, e agora já estão fazendo testes em humanos. Ótimo. Então, assim, a gente já está com um medicamento que vai diminuir bastante essa epidemia aí do coronavírus. Eu acho que isso é uma excelente notícia. É ótimo. Vamos todos nos curar. Sim, né? Sempre estamos em cura, no caminho de né? cura. No caminho de cura. Queria te agradecer de novo, né? Como sempre, aqui é sensacional ter essa aula incrível aqui, cada assunto super interessante, cada conteúdo aqui realmente fantástico. Agradecer sua disponibilidade, preparar todo esse material. Eu fico aqui com as minhas moedinhas. Obrigado pelas moedas. Obrigado pelas moedas. Mas enfim, eu coloco o resumo lá Patacão. Como que ela chama? Patacão. Isso. Parabéns aí pelos seus patacões. Mas fiquem ligados então no resumo dessa entrevista ali no Instagram do Brotovida. Queria agradecer aqui o pessoal que acompanhou pelo Facebook, Cleide Silvia, a Laura Pereira e o Kleber também. Lembrando então
que na segunda-feira tem um curso lá no Brotô, às 7 horas da noite. Vamos falar sobre food healing, sobre cura pelos alimentos. Vamos ter um jantar incrível, então você que quer e puder participar, ainda dá tempo de se inscrever até amanhã. E contamos então com a doutora aqui na próxima quinta-feira, e você que tiver curiosidade, dá para ver as outras entrevistas até hoje. Acredito que hoje é a quinta. A consecutiva é a quinta. Você consegue assistir também pela Garopaba FM lá no Facebook. Certo, doutora? Obrigado mais uma vez. E até amanhã aqui às 7 horas da noite com o Brotovida na rádio pela Garopaba FM. Boa noite. Boa noite.